bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e é, a gente está lendo a Bíblia e hoje a gente já está no capítulo 2 de Colossenses. E eu estava pensando sobre a unidade de medida e, e os dias os dias, meses e anos, né? Então vamos pensar no seguinte, antes de entrar na leitura. Ahn, Se um dia do trabalho é 8 horas, se eu trabalhar o dia inteiro, eu tenho 3 dias de trabalho. Né? E se um ano trabalhando, vamos dizer que são 8 horas vezes 360 dias do ano, sei lá. Fazendo essa conta, assim, a gente considera que um ano trabalhado é muito menos do que um ano vivido, né? Cortando, porque quando você trabalha, você não está vivendo, ou tá? Ficou uma dúvida aí, né? Você está vivendo quando você está trabalhando? Eu acho que não. A minha opinião é que você não vive quando trabalha. Ou, para mim, é isso aqui, ou uma coisa ou outra. Para mim, não se mistura classificação, né? Você se torna uma peça de um produto maior. Então é uma morte para a vida eterna, vamos dizer assim. Só que hoje as coisas elas estão tecnológicas, né? Existem técnicas de lógicas tecnológicas. E o processamento dessas lógicas fazem hierarquia entre os lógicos de estar sobre um ambiente. E esse ambiente é dado entre nós como um ambiente santificado, porque ele oferece a todos um produto de inovação, um produto de relacionamento. E o relacionamento é o que nos alude ao verbo de viver. A gente só vive porque a gente se relaciona, senão a gente não saberia que estava vivo. A gente seria primitivo, a gente nem entenderia o que era isso. A gente apenas seria aquilo que a gente chama de animais selvagens. Então tá vendo o que diferencia a gente e empreende a gente atualmente, onde as pessoas, por hierarquia de ter lógicas, consolidam-se às suas atenções, ou seja, aos seus clientes e aos seus funcionários, ou seja, os seus filhos da loja e as suas operações de servir os funcionários, os clientes, né? Eles orientam os funcionários e os funcionários orientam esses orientes, esses donos, né? Que são cons, que, que se constantificam nessa função em morte para a vida eterna, ou seja, para manter essa loja eterna, ou seja, manter forte e imperial aos anos. Por isso existe a dispensa, porque a dispensa, logicamente, consegue manter o empreendimento vivo, uma vez que você tem um banco de dados e um banco de financeiro. Né? Então, toda essa coisa deixa as pessoas assim, pode falar o que você quiser teoricamente e praticamente eu estou muito bem sucedido.
Eu tenho um banco de dados de conhecimentos lógicos aparelhando a minha loja. A minha loja, hoje, se ela falir, ela consegue erguer uma outra loja, porque eu tenho uma reserva no banco para isso. Eu sou, a minha loja é, sei lá, ela é, ela tem três, ela vale 3 vezes o que ela parece valer, que eu tenho uma reserva, né? Então tudo isso é as funções de técnicas, né, que hoje são implementadas nas contas. Isso é um trabalho da auditoria dessa, desse sistema sensorial implementado na loja, né? E aí o que que acontece? Acontece que esses não são os caras inteligentes. Esses são os caras que utilizam da inteligência dos inteligentes. Acontece que os inteligentes são aqueles que começaram a colher essa orientação bem lá atrás. E são os discípulos de Jesus, aquele que escreveu a Deus sobre essa operação de acolher a fundamentação da essenciabilidade de utilizar a natureza em sua relação cada vez mais precisa. Isso desconsiderando a, a revelação da precisão é, fiel, a precisão exata, ou seja, ele colocou a constante da relação e ele determinou que não existe aquela relação infinita não, a relação precisa, mas ela se faz preciosa na medida da oração que vale, ousa, o que adquire valor ao relacionar. Então, o cuidado é o adquirir o valor para você dormir e acordar pensando que vale, porque a gente se engana e de uma hora para outra a gente fala: porra, não valo, eu não tenho valor nenhum sobre aquilo que eu gostaria de adquirir valor, porque eu olho pro espelho dos outros valores. E espelhando aos outros valores, eu vejo o quanto distante eu estou do valor e, de alguma maneira, eu me rendo porque eu não sou capaz de gerar o valor, por mais que alguém semelhante que eu tenha sido. Porque isso é lógica. É uma lógica de um momento ao qual eu me ocupo. Isso é pouco de momento em razão a lógica expressa uma resultante. Mas isso porque eu estou olhando um momento que se apreende em uma área lógica e finita. Eu não estou olhando para o infinito. E ao mesmo tempo, Jesus Cristo, o escrito, o escrever, nos ajuda a ver o infinito sobre o finito. E o infinito nos revela as possibilidades que são infinitas. O toque de maestria do infinito. Mas isso tudo cansa. E tudo isso, às vezes, deixa a gente a pedir, pelo amor de Deus, exista outro planeta, outro universo, outra linhagem de pessoas, exista uma secretaria, sei lá, alguma coisa assim, né? Porque quando você chega nesse ponto, aí você tudo começa a desmoronar, né? Tudo começa a ter
outra relativização das produções e orientações, né? Então, o que vale não passa a ser a possibilidade de ter o produto e de prestigiar o produto, porque esse produto é uma solução momentânea. Mas o que vale mesmo é estar, né, ou se ocupar de coisas maiores, cada vez mais maiores, né? É, e de alguma maneira isso parece impossível, porque é como se fosse Deus se revelando a você, Deus voltando à Terra, né? E se cumprimentasse você e pegasse você e falasse assim: olha, agora você vai viver no céu do meu lado, né? Você vai estar comigo no céu, porque aqui na Terra você já se atentou a tudo que eu gostaria que você tentasse. Você já não tem mais teste para você, né? Como se houvesse isso. E essa é a esperança de muitas pessoas que, de alguma forma, prescindem da lógica, a expansão associativa da compreensão que acompanha esse registro, né? Essa configuração, esse arma, é, noção dos acontecimentos, porque tudo que de alguma forma salva as pessoas no sentido cognitivo de entender isso, esse registro valioso, é exatamente isso daqui, ó. Beber ele irá, né? Ele irá. Todas essas figuras aqui, ó, elas são símbolos que abrem cognições e fundamentam para nós um modelo de repetibilidade, ou seja, um modelo de encontrar o amanhã. Pois o amanhã, para muitos selvagens, é desnecessário. O quanto antes, melhor. Para muitos em selva, a expectativa deles é que o amanhã não seja uma preocupação, não seja esse esmagar de relacionamentos. Na selva é diferente, né? Por isso que o ser humano trabalha tanto. Ele trabalha para não ver a selva, não se ver selvagem. Ele não suporta. A selva, ela é muito rápida no sentido do prazer. E o homem, ele faz tudo para se manter escondido no prazer. Ele até mente e cria um jeito de parecer que é verdade, a mentira. E é isso que esconde a selva entre nós. Só que o que acontece? O valor do bebê e o estúdio para estudar o bebê traz uma informação que que arranja, né, que alia as pessoas para uma formação de equilíbrio. Entendeu? Então, esse é o ponto maior. Quando a gente aprendeu e começou a criar modelos de estudo para esse aprendizado, a gente começou a escrever
e descender dessa escrita uma lógica que nos aprofundou a sacrificar a nossa vida para Elia, né? Ele para beber dessa fonte, né? Para continuar esse entendimento. E isso trouxe toda essa dimensão dos encontros com as medidas, né? Então, até mesmo o tempo, ele um dia ele já foi preciso no sentido das unidades de medidas revelarem idades de profetas, de personagens em uma vida de trabalho. Então, no trabalho, você pode ter 800 anos. A gente não sabe quantos dias, quantas horas é um dia de trabalho e nem quantos dias é um ano para o trabalho. A gente sabe aqui de hoje, né? De hoje a gente sabe, tá tudo na lei, mas e lá atrás? E se o trabalho, e se um ano trabalhando seria 3 meses, por exemplo, para os trabalhadores do milho? Ou seja, o ano é quando é o processo de uma plantação. Eu não sei, né? E se o ano fosse isso? Fosse 3 meses, 4 meses, sei lá. E um ano que a gente vive lá atrás fosse 3. Então a gente pode trabalhar com isso. É claro que existem várias pessoas de entendimentos superiores trazendo as suas provas e seus estudos em revelações. Mas quem é o seu espírito para se confortar com isso? Aí é você que vai dizer, né? Sobre a sua construção social e as suas e os seus e as suas verdades, isso, né? Porque tem tanto desespero no mundo de uma pessoa tentar se valer de é, importante, né? No sentido de entregar um trabalho que vai mudar toda ela. Tem tanta gente querendo se aparecer que elas fazem até mesmo o desaparecimento aparecer algo, né? Então é isso que acontece no nosso mundo. As pessoas, elas, para se tornarem importantes, às vezes elas até mesmo apagam evidências para construírem as evidências que lhes darão o direito de estar aparecendo. Essa que é a minha acusação do mundo, né? Eu estou acusando exatamente isso. E isso acontece já há muitos anos, desde a morte do Jesus Cristo, o personagem que vivia para nos ensinar sobre toda essa verdade. E com a sua morte, a arquitetura das verdades foram sendo transformadas pelas revoluções dos homens técnicos que começaram a dirigir os processos e desenvolver as engenharias das relações. E essas engenharias das relações proporcionou muitos avanços. A única falha é que, para proporcionar os avanços, muitas pessoas precisaram ir para outros países
se avançarem para depois que tiverem bem tranquilos sobre o trabalho dos seus escravos, suas conquistas, eles descem para outros povos a possibilidade de tomarem, né, uma uma possibilidade, né? Por que não? Né? Uma segurança, né? Eu já encontrei com um amigo, né? Um amigo na rua aí, um amigo que eu digo conselheiro, que ele me disse o seguinte, né? É, a Europa, os continentes ali, né? Eles desenvolveram, utilizando escravos, isso, aquilo. Né? Sua forma de pensar, isso, aquilo. E por medo, por eles conseguirem ir para outros territórios e por medo de serem atacados por outros povos, eles começaram a viralizar os povos, no sentido de se manifestar em controle dos povos, né? O guiar desses povos era justamente para que esses povos conseguissem ter o que fazer, o que preocupar, para não pensar em atacar outros povos, né? Então, até mesmo às vezes a ajuda, entre aspas, é só para é só uma ferramenta para você não ser atacado. Então o ajuda, né? O ajuda, ele ajuda às vezes para que você se ocupe de uma coisa que vai tapar você, que vai deixar você aí, ó, trabalhando como escravo dessas escolhas, né? Desse tipo de associação. E você e sua família e tudo vão continuar assim, né? Enquanto sua mão de obra sustenta a supervisão que esses dons podem ter, né? E aí eu falo, ah, sua soja vai para lá, seu cafezinho vai para lá, seu petróleozinho vai para lá, o seu filhinho vai para lá, né? O seu ourinho, a sua caninha, o seu pauzinho, que mais? O seu dinheiro, né? Por que que o Brasil ele tem a moeda menos valorizada e tem países que ainda têm moedas menos valorizadas ainda? E tem países que tem para mim não tem. Eu sou um ignorante quando fala de ser humano e de valor. Eu assumo ser prestar atenção em processos de lógica e ciência, mas quando você fala de ser humano e valor e coloca tempo para isso, eu sou ignorante. Para mim, todo ser humano ele tem o mesmo valor socialmente edificante. Por mais que você tente olhar para o ser humano e encontrar naquela coisa de Jeremy Bentham, eu acho, aquela ideologia é, do ah, esqueci, cara. É uma ideologia lá do que qual que vale mais, né? Para descobrir qual que vale mais, qual que salva mais. Vamos sacrificar qual, né?
E aí nessa ideologia, mesmo que você aplique essa ideologia, você não vai chegar numa resposta verdadeira, né? A sua resposta, ela vai te matar. Em algum momento você vai ser morto por sua resposta. Você vai cometer suicídio se você responder. Né? Quem tentar qual ser humano vale mais. Aí você vai morrer. Porque de fato não há nada que justifique uma vida ser melhor que a outra. Não há nada. A classificação e a caracterização da reprodução, da supervisão, de extrair valor de um ser humano que transformou e revolucionou a operação do ser humano, o transformando em um assassino, em um suicida e um sacrificador. É como se fosse, Jesus, eu vou sacrificar para que todos tenham vida. Entretanto, Jesus ele trabalha por uma via. Essa ideologia, essa operação, ela trabalha por outra, né? É, deixa eu ver aqui. Acho que eu consigo. Hum, se chama utilitarismo, né? Então a gente está falando do utilitarismo. Então, quando a gente coloca a pessoa sobre uma utilidade, a gente passa a dizer é, que uma pessoa ela pode ser é, classificada pela utilidade que ela expressa naquele momento. E aí a gente sabe o que a gente faz com nós mesmos? A gente presta a, a subestimar o ser humano e a olhar para nós mesmos como substituíveis, como seres que estão aqui na Terra, mas vão ser substituídos, vão ser extintos. E de alguma forma isso faz com que tudo perca o sentido. Porque tudo que a gente faz para outra geração não vai valer mais nada. Aquilo que você, empresário, luta achando que sua empresa vai viver anos e anos aí, o que você faz hoje, você implanta hoje, vai ser substituído. Mas mas isso está explicado, isso é evolução. Não, isso é o assassino utilitário. Isso é o suicídio utilitário, né? Eu não tenho utilidade, vou morrer. Como que eu vou morrer? Eu vou comer mais que eu preciso. Eu vou fofocar mais do que eu preciso. Eu vou eu vou tentar aparecer mais do que eu preciso. Eu vou fazer um filme, um vídeo de eu me matando. Eu vou fazer um vídeo porque isso vai mudar os paradigmas, né? Isso vai ter uma reação, isso vai aumentar o meu valor, o valor, né?
sei lá. Isso tá no pensamento. E, poxa, quando isso entra em cena no nosso palco, causa uma reação ameaçadora pro processamento, né? E agora? Eu nunca tive em contato com esse expressionismo antes, essa projeção lógica. Como que eu devo reagir? Sorrindo ou com medo? Aí, como eu quero sair sorrindo, eu. O cara se matou. Mas é só uma peça, né? É só um teatro. Isso não é verdade, não, né? Isso não tá acontecendo, não. Mas eu fecho essa porta e fico assim. Ele não se preocupa mais. Ele perdeu. Um ganha mais do que o outro. Ah, eu vou assistir o que ganha mais. Ele é o quem eu quero ser. Não, ele mata todos, mas ideologicamente, utilitariamente, é esse aí que eu quero ser útil para isso, né? Graças a Jesus Cristo, Deus Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado, Nossa Senhora Mãezinha. Eu quero ser esse dali, ó. Você me ajuda, Mamãe do céu? Papai do céu, eu vou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria aqui, pedir perdão pelos meus pecados. Vou dizer, vou tentar agradecer para ser aquele ali, ó. Aquele espetáculo. Utilitariamente eu vou ter um valor espetacular. Eu vou eu vou ser lembrado. O meu nome vai estar por aí, né? E aí entra em cena esse assassino. E quando pensa que não, você acredita que ele está se assassinando, mas você, ao assisti-lo, que está se matando. Se matando de trabalhar, de se conformar, de fingir que está tudo bem, né? Perder as esperanças. Então, é muito, mas muito cruel essa essa evolução nossa. E muitas pessoas, muitas lojas elogiam esse sacrifício de tentando associar isso como uma mera inteligência que se equipara à natureza. Como a gente só repete a inteligência de Deus na natureza. Nós somos como os selvagens, sobrevive o mais forte. Só que nesse caso a inteligência se faz forte. Mas que inteligência que você está falando que você produziu? Mas olha, na natureza é semelhante. Presta atenção, olha essa analogia, veja bem. Não, você está usando o processo de falsificação. Você está admitindo uma coisa que não tem nada a ver. Você está usando o sistema lógico. Na lógica, eu consigo dizer que um é semelhante que dois, mas na prática não é. Eu consigo, na lógica, eu consigo fazer todo o impossível, tudo. Mas na prática, não. Uma coisa não é semelhante à outra, não é igual, né? Entretanto, a, a gente sabe que a informação, o ânimo de estar vivo, ele precisa ser
de alguma forma é, crente, né? Você tem que crer que é igual, porque você quer que seja, né? Você quer que o ser humano veja como você vê. Então você luta para isso. Você luta para que o ser vivo consiga recepcionar aquilo que você fala. Ele consiga sentir a música que você toca, porque de alguma forma servir a alguma coisa que sai de você faz você se ver bem. Você se alimenta bem, você se vê bem. E é mais uma vez por isso que a gente tem o bebê e a oportunidade de ler a informação, estar atento a esse bebê, porque isso é se servir. Mas nessa construção social, as pessoas elas elucidam-se. E aí de uma hora para outra uma pessoa se torna uma bebê momentânea. Ah, vamos beber. Momentaneamente, relapsadamente, amigavelmente. Você se torna meu filho, eu se torno seu e a gente confunde ali e ali. E de repente a gente está elucidando, se vendo, servindo-se a esse tipo de manifestação. Mas isso se torna uma dependência e a gente cria esse universo de dependência e essa selva que nos mata por uma coisa que não serve, que não salva, que não tempera o suficiente, que a gente não espera, que de uma hora para outra a gente surta, que desenvolve surtos psicológicos, né? E aí a gente estraga ainda mais a sociedade no sentido da manifestação social, né? No sentido da busca pela utilidade, dos viciados em utilização. Qual é a dose maior? Qual droga eu devo escolher? Hoje eu estou para o quê? Por que eu não gosto daquilo? Ah, eu só não gosto porque o fulano não gosta. E aí? Quão ridículo você é ou quão inteligente você é? Qual é a sofisticação de ser humano dentro dessa engrenagem? Qual é a graça? Me apresenta a Dona Graça. Vamos rezar uma graça para depois a gente se esconder, né? Qual é a graça, né? Que graça tem, né? Ser covarde, se alimentar do próprio medo, ser essa perspectiva, né? Levar as pessoas a precisarem mais de você e dizer que não faz isso, que não quer isso, mas está ali lutando insistentemente para que as pessoas precisem. Então, é, é, é 40 minutos de baixa autoestima, porque são 40 minutos nos nossos dias atuais, mas amanhã, né, pode ser apenas um segundo de solução, né, ou não. Então são 40 minutos aí de decepção com conosco mesmo, né? E então tá, eu vou ler agora
porque eu preciso de ler. O segundo capítulo da carta aos Colossenses. Quero, pois, que saibas quanta luta tenho enfrentado por vós e pelos irmãos de Laodiceia, e por tantos outros que não me conhecem pessoalmente. E isto para que todos sejam encorajados, unidos no amor, para alcançar a riqueza do pleno entendimento e o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo-vos isto para que ninguém vos iluda com discursos enganadores. Embora corporalmente eu esteja longe, em espírito estou entre vós, esteja longe. Em espírito estou entre vós e vejo com alegria a ordem que reina entre vós e a firmeza da fé que tendes em Cristo. Exortação para a vida cristã. Assim como acolhestes o Cristo Jesus, o Senhor, assim continuai caminhando com Ele. Assim como acolheste o Cristo Jesus, o Senhor, assim continuai caminhando com Ele. Acho que faltou uma vírgula aqui. Continuai enraizados nele, edificados sobre ele, firmes na fé, tal qual vos foi ensinada, transbordando em ação de graças, que ninguém vos faça prisioneiros de teorias e conversas sem fundamento, conforme tradições humanas, segundo os elementos do cosmo e não segundo Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele participais da plenitude, nele que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por mãos humanas, mas na circuncisão de Cristo, pelo despojamento do corpo carnal. No batismo fostes sepultados com ele. Com ele também fostes ressuscitados pela fé na força de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós que estáveis mortos por causa de vossas faltas e da incircuncisão de vossa carne, Deus vos deu a vida com ele, quando ele nos perdoou todas as nossas faltas. Deus anulou o documento que, por suas prescrições, nos era contrário, e o eliminou, cravando-o na cruz. Despojou os participados e as potestades, e os deu publicamente em espetáculo, arrastando-os no seu cortejo triunfal. Vaidade da falsa ascese. Portanto, que ninguém vos condene por questões de comida ou bebida, de festa ou lua nova ou sábado. Tudo isso é apenas sombra do que há de vir, mas o corpo é o de Cristo.
que ninguém, a pretexto de humildade e culto aos anjos, vos impeça de alcançar a vitória. Tais pessoas baseiam-se em pretensas visões, deixando-se ingenuamente inchar de orgulho por sua mente carnal, e rejeitam a cabeça, Cristo, em virtude do que o corpo todo é provido e bem unido com articulações e ligamentos, e cresce como Deus o faz crescer. Se com Cristo morrestes para os elementos do cosmo, por que vos submeteis ainda, como vivendo no mundo, a proibições do tipo: não pegues, não proves, não toques? São apenas preceitos e ensinamentos humanos acerca de coisas que se consomem pelo uso. Esses preceitos parecem ter algo de sabedoria, porque aparentam religiosidade, humildade e severidade para com o corpo, mas não têm nenhum valor contra a autossuficiência da carne. Então, vamos dizer que existe uma aplicação em todos nós pela coincidência que nos é entre a carne que se adquire ao efeito espiritual um contrastes de condução sobre a dimensão do universo ao qual nós estamos entregues em espírito nessas carnes, né, nessas embalagens. E aí, nesse programa, você tem toda a descrição, o manual, que vai fazer você, na semelhança de ser um agente que concorda ou é endossado a concordar pela manifestação educada que lhe colabora instruções para que você viva da melhor forma esperada pelas edições que lhe são entregues nesse religioso, né? Que é domado pelas escolhas sociais no sentido de visibilidade confiante, né? Ou seja, eu divido a você aquilo que eu posso confiar em você. Eu só conto o segredo para quem eu posso confiar. Lembre-se, é segredo, é sagrado. E aí o que acontece? Muitas cirurgias precisam de pessoas que vão imprimir ao paciente a ação cirúrgica que vai constatar-se de que o paciente está provido de paciência para viver ou para morrer dentro da sua aliança. Se isso não for constatado, isso pode ser endossado em um protesto, né? Um inquérito, uma pode ser sim ocorrer um acusamento. E o acusamento na Bíblia é dado pelo Satã.
ou Satã é aquele que acusa, né? E o acusador, nesse sentido, ele revela uma um dado que não havia sido contado nesse surpreendimento. Só que o que acontece na nossa sociedade? Existe um desvio padrão. E nesse desvio padrão é aonde encontra-se o dado desviado, que não soldou. É como se fosse o defeito, a danificação. Só que nem sempre essa danificação é negativa. Às vezes ela é positiva para ser descrita e reescrita para a instituição da perfeição ou daquilo que manifestará o mais próximo do veredito bom, né? Do veredito equilibrando. E aí o que acontece? Em uma escala de visão, a gente olha para o meio do desequilíbrio, porque ali mora a contração para o equilíbrio. E aí a gente forma o quadrado onde a gente coloca o equilíbrio. E todas as atividades desse equilíbrio, certo? Todas as atividades. Pegou? Só que o que sai ou que deforma essa atividade é a comunicação. Só que o que acontece? Existe uma lista de comunicações que não são esperadas. E a gente consegue medir o desesperado, aquilo que não espera, aquilo que não versa em rima, aquilo que não era esperado. Ninguém esperava isso. Por quê? Porque não estava na cadência, não estava na coerência, não estava no processo lógico de um cidadão sobre o desejo objetivo de adquirir valor ou lucro ou sentido para o mesmo, na sua relação comercial, na sua relação de aprender educação, né? Resultados positivos no seu dia. Porque é um alienado. Está vacinado e viaja nessa alienação. Não faz parte de uma ascendência sobre essa alienação. E mesmo que se fizesse, eu acredito que ainda eu estaria em um novo projeto de alienação. Porque é o esconderijo do ser homem. É essa criterização de saber, essa falsa segurança, porque ele vive nessa insegurança e replica o modelo da selva nessa circo 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 é um círculo preso num quadrado, circunscrição, né? É o segredo, é o cercuelo, segredo, circuelo. Quando você circuela, né, você consegue amassar, né? Você sabe da, do limite, né? Da extensão eletrônica desse campo elétrico que nós vibramos sobre as antecipações das acusações motoras que as nossas contrações dizem em determinados momentos. E aí, a esses momentos são instalados, são os momentos de interferência para constatar
ensina o crime, né? Então são momentos desafiantes, são momentos probatórios que nas operações cirúrgicas são concentrantes, né? São momentos de cálculos de mínimo desvio possível, né? Então você precisa ser preciso, sim ou não, porque se for um meio sim ou um meio não, você vai de alguma forma acusar isso na sua intelectualização de ser descrito pela sua reação associativa. E é disso que a gente presta na sabedoria sobre a, esse lado escrito. Porque cristão que está inscrito, ele está nessa. Ele tende a se dar bem nessa precisão. A pessoa que ela duvida muito, ela também ela tem esse algoritmo de dúvida no seu estar e ele é instituído para uma outra rota. Então, o que que se passa na nossa vida? Se passa a rotar. Então, se você crê, se você não crê, você tem outras rotas. E aí, essas rotas aumentam, diminuem ou não chegam no fim, né? Então tudo vira uma rota sensitiva para que esse modelo social que é o homem no meio de tudo. E é assim mesmo. Essa é a esse é o grande mistério do homem crucificado, que está do lado de Deus no sentido de trabalhar incessantemente no sacrifício para encontrar aquilo que é o mais próximo daquilo que todos poderiam dizer que é a Deus no sentido da vontade. Porque a sua vontade deve ser a vontade de Deus em alguma rota possível. E aí se fez o céu, o inferno e o meio de tudo isso, né? O meio de reviver, né? Ou seja, restituir razão para viver nesse verbo de considerar-nos personagens que sobre motores conseguem proporcionabilidade de vida nesse discurso de viver sobre essa deformação em busca de deformações seguras, deformações de equilíbrio sobre esses planos deformantes. Essas escolas de escolhas de vidas que viveram e nos deixam como herança os formatos instituídos que nos geraram dados e lógicas para nos elogiar ou até mesmo relogiar sobre o tempo, sobre essa esse preceito de se tornar fiel a esse meio de ser vivo, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!